Olá, meu nome é Carla Ustani, eu sou geógrafa, eu trabalho com os rios urbanos em Belo Horizonte. A minha atual função nesse momento é coordenar os projetos do Projeto Manuelzão e hoje eu vim aqui no BH Invisível falar sobre os rios invisíveis da nossa capital. Meu nome é Itamar de Paula, eu sou aposentado, sou morador do bairro Ribeiro de Abreu, região nordeste de Belo Horizonte. Fui convidado aqui hoje para falar sobre a questão dos rios, né? Sobre a questão da água. Tenho uma relação bem próxima com essa luta, né? Tanto que é através do Comupra, né? Que é o Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu, e do movimento Deixa o Onça Beber Água Limpa, né? Que propõe a requalificação socioeconômica, ambiental e participativa do Ribeirão Onça e região. Minha formação, igual eu falo com o pessoal, eu sou uma orelha seca, não sou formado em nada, primeiro grau só, e vivo na luta, vivo igual todo ser humano, acertando e errando. Meu nome é Tatiana Silva, sou uma das fundadoras do Favela. Eu vim participar do BH Invisível para falar da minha relação com as águas da cidade e eu moro no Conjunto Santa Maria. Salve Belo Horizonte, magnífica e espetacular! Está começando mais um programa da 5ª temporada de BH Invisível, que tem estúdio avançado na querida Casa Sapucaí. Um beijo para as meninas da Casa Sapucaí. E também como macrotema daqui de BH. O nosso macrotema é assim, a gente gosta e tem orgulho de falar do que é da nossa cidade. Então a gente falou, é daqui de BH que a gente vai falar nessa temporada. E hoje a gente recebe um super-herói e duas super-heroínas da nossa cidade para falar sobre BH das Águas. Que tema interessantíssimo, garimpado pela nossa brilhante equipe de BH Invisível. Do meu lado direito, Tatiana Silva, que é bacharel em Comunicação Social pela UFMG, com formação complementar em Ciências Sociais pela Universidade Livre de Amsterdã e mestre em Gerenciamento de Recursos Hídricos pelo Instituto de Educação para a Água de Delft. Falei certo, Tati? Delft, também na Holanda. Além disso, Tati já trabalhou com pesquisa e governança das águas urbanas na África subsaariana e no Brasil. Fundadora do Favela, organização sem fins lucrativos dedicada a fomentar o espírito empreendedor de moradores de comunidades de baixa renda, Tatiana também já foi assessora de comunicação científica e ambiental da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. Falei tudo certinho? Falou tudo certinho. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada. Do lado da Tati, a Carla Ustani, que é geógrafa formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutoranda em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Possui ampla experiência de pesquisa em gestão participativa associada aos recursos hídricos e é consultora em planejamento e gestão ambiental, recursos hídricos, recuperação ambiental, participação popular, representações sociais, metodologias participativas e tecnologias sociais. Você vai explicar isso tudo pra gente, viu, Carla? Ela foi representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte e coordenadora do Projeto Manuelzão, além de contribuir no subcomitê da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça, vinculado ao Comitê do Rio das Velhas. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Do lado da Carla, o Itamar de Paula Santos, que é torneiro mecânico aposentado, nascido e criado no bairro 1º de Maio, em Belo Horizonte. Na década de 80, mudou para o bairro Ribeiro de Abreu, onde mora atualmente. É idealizador do Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu, Comupra, entidade onde atua desde sua fundação em 2001 e hoje é diretor de Relações Públicas. Junto ao Comupra, Itamar luta pela revitalização do Ribeirão do Onça, onde aprendeu a nadar e pescar. Sua luta pela vida do rio e da comunidade em seu entorno, trazendo um Onça de volta para o convívio dos cidadãos e das cidades. Seja bem-vindo, Tamara. Obrigado por aceitar o convite também. Beleza. Vou começar perguntando para vocês três. Carla, para você, se eu te apresentei direitinho aqui, se falta alguma coisa, eu queria que você contasse um pouco mais do teu currículo, explica essas coisas técnicas que eu falei aqui para o ouvinte da Band News FM, por favor. Tá legal. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu navego nesses rios invisíveis de Minas Gerais, de Belo Horizonte especificamente, há cerca de 15 anos. Né? A minha trajetória, ela começa num movimento voluntário
através do projeto Manuelzão, e ao longo desse tempo eu venho aí lutando por rios vivos, né, buscando fazer com que essa grande potencialidade da capital mineira, que ela apareça, né, não de forma só na época da enchente, mas que apareça também no convívio diário, né, na vida cotidiana das pessoas. E aí nessa trajetória eu venho desenvolvendo algumas pesquisas, sempre trabalhando com o saber popular, sempre buscando compreender o que as pessoas pensam sobre o Rio, o que as pessoas fazem, como elas veem o Rio. E atualmente eu venho navegando aí numa descoberta da cultura de água para além da gestão da água. Entendendo a gestão como a gestão hidráulica ligada às grandes instituições, às grandes intervenções físicas, e entendendo a cultura como aquilo que as pessoas convivem, a alegria do rio, a tristeza do rio também, e como que as pessoas se relacionam de fato com esses rios que muitas vezes a gente desconsidera, acha que a água vem da parede, né? Ou então vê aquele elemento hídrico como uma ameaça à nossa vida, sendo que a cidade foi construída aqui justamente por termos essa abundância de água. Então a minha luta é dentro desse propósito. Eu queria acrescentar aí no meu currículo que com muito orgulho atualmente eu faço parte do movimento Deixem o Onça Beber Água Limpa, contribuindo aí com a luta do Comupra. E aí eu já passo a palavra então para o Itamar, para ele falar um pouquinho do Comupra e desse movimento, Itamar. Conta um pouquinho para todo mundo que está escutando a gente agora, como que o movimento começou, qual que é a principal agenda de vocês para esse restinho de ano e para 2020? Eu acho legal que é o seguinte, a gente não preocupa muito com esse tal de agenda, com esse trem tudo organizadinho, igual colocou aqui não. A gente vai fazendo, e aí vai descobrindo, e vai deixando a vida acontecer. Então é essa a relação. A ideia que a gente virou e falou para a prefeitura, e é muito nesse nível de brincar mesmo, porque a vida tem que ser uma brincadeira. Perfeito. Não pode ser esse trem sério, chato, igual o pessoal está querendo. É que a gente falou o seguinte, que enquanto ele não estiver sentado lá no onça, com a varinha de bambu, pegando um lambari, não precisa ser um peixe maior não, um lambarizinho tá bom, nós vamos encher o saco. Então a ideia é exatamente isso, por exemplo, criar coisas que o pessoal não está esperando. Esse sistema político partidário brasileiro é um trem chato, ultrapassado. Isso eu estou falando de todos. Então, assim, quando você fala, deixa o onça beber água limpa, o que é isso? Isso não é nada, isso não é um programa, isso não é um projeto, isso é uma provocação. Uhum. É só uma provocação, entendeu? E tentar enxergar o rio da forma que a gente enxerga. Não um rio canalizado, com a avenida sanitária do lado, não é nada disso. Né? O rio não é isso. Né? E a gente está tendo a oportunidade, a felicidade de estar mostrando lá no Baixo Onça um outro caminho, né? Dentro de BH, com essa confusão toda que está aí, tanto do nível federal, quanto do nível estadual, quanto do nível municipal também. Então a gente está mostrando que, em primeiro lugar, que tem que ser é o respeito à vida. A partir do respeito à vida é que as outras coisas vão acontecer. O social equilibrado, o ambiente equilibrado, para a paz chegar, você ficar de boa. É essa a ideia, não é nada mais do que isso. Então, assim, não tem aquela coisa, nós queremos chegar lá, nós queremos... Não. Dia a dia. Nós queremos viver. Dia a dia. Maravilhoso. Já vi que o programa hoje vai ser emocionante, porque a gente tem conseguido trazer pessoas aqui que falam com uma propriedade, com um amor, como o Itamar falou agora, que já arrepia desde o primeiro momento. Quem está escutando o rádio agora já está envolvido. Tati, eu conheço o seu trabalho no Favela, você sabe que eu sou fã número 1 do projeto de vocês. O João já esteve aqui para falar do Favela em um dos nossos programas, então hoje eu quero conhecer o seu outro lado. Sim. Da onde veio essa sua paixão pela parte das águas da nossa cidade? E conta um pouquinho dessa trajetória, da sua experiência lá fora, por favor. Minha relação com as águas, ela vem muito desse aspecto até mais cultural, de criação mesmo, de ser filha de gente que é de comunidade ribeirinha, às margens de São Francisco, do Rio Paraopeba. Então, a água sempre perpassou alguma coisa na minha trajetória. Já fui estagiária no Manuelzão também, uma época durante a faculdade. E o que eu acho muito legal é porque, apesar de a gente estar falando de BH, é que pensar a água força a gente a desconstruir essa fronteira política administrativa de município. A gente pensar a lógica, por exemplo, da bacia hidrográfica, que é todo o sistema de drenagem de um rio.
Então, isso que Carla ressalta, sabe? De onde que vem a água da cidade? Para onde que ela vai? Como é que isso tudo acontece? Como é que o que eu faço aqui impacta na água do vizinho, no rio que chega lá? A gente está aqui no Velhas, que alimenta São Francisco, que vai dar em outro lugar. Então, o legal de água é porque ele força a gente quebrar, sabe? Esses muros que a gente tem tradicionalmente, da forma que a gente é criada, até questões políticas. E no meu trabalho, eu vejo muito a minha trajetória vinculada a isso. O meu mestrado foi fora, eu consegui uma bolsa para fazer na Holanda. E isso me permitiu conectar com como é que outras culturas pensam água, como é que é a água em outras realidades. E ver que a gente tem que olhar do ponto local, mas também nessa perspectiva global, ainda mais na sociedade de consumo que a gente vive, que essa limonada que está aqui pode ser exportada, então é água que saiu daqui que vai parar em outro país. E aí como é que a gente faz? Se aqui tem um cenário de escassez hídrica, essa água está indo para um outro lugar. Como é que a gente pensa todas essas relações? E aí na minha formação, eu sou voluntária hoje numa organização sem fins lucrativos, que é uma rede de jovens pela água, que é uma comunidade que tem mais de 200 jovens ao redor do mundo, jovens empreendedores, pesquisadores que estão pensando no tema água e saneamento. E a gente pauta muito pelas discussões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E eu levo muito isso dentro do Favela. Os objetivos da ONU. Isso, os ODS. As ODS. Os ODS. Na revisão dos ODS de 2015 para cá, tem uma meta específica só sobre acesso à água e saneamento, que é a meta 6. Então, a gente trabalha muito na visibilidade desse objetivo de ser algo que os países tentem implementar políticas públicas para caminhar rumo a garantir que todo mundo tenha acesso à água e saneamento. Maravilhoso. Só para deixar claro para o ouvinte de BH Invisível e todo mundo entender. A ONU tem metas que ela quer alcançar até 2020, não é? 2030, 2030, a Agenda 2030. Que é a Agenda 2030. Isso. E uma dessas agendas, que é a Agenda 6, é especificamente sobre a qualidade ou como que a gente lida com a nossa água. Sim, a Agenda 2030 estabelece para os países signatários das Nações Unidas, né, 17 grandes metas que os países devem tentar caminhar rumo a um desenvolvimento mais sustentável. Tá. Então, a água é uma vitória até para quem está dentro dessa área de recursos hídricos, ter o acesso à água e saneamento como uma meta em si, que não constava na agenda anterior, sabe? Perfeito, está super entendido. Agora eu vou provocar vocês. Diga lá. Já está claro para mim, tive uma aula agora de geografia, eu já considero que eu estou quase mestrando aqui em geografia, mas o seguinte, ficou claro para mim que o negócio é macro, a gente tem que pensar como um todo. Mas eu queria descer para o micro de novo. Nós estamos bem comparado com o resto do Brasil em como a gente lida com a água que está aqui, cara? Você acha que a gente é a BH das águas? Bom, eu acho que fisicamente e geograficamente sim, né? Temos uma abundância de água, a cidade foi construída aqui, né, justamente por essa abundância, só que há 117 anos atrás, nós criamos uma cidade com um pensamento moderno e um pensamento retilizado, um pensamento higienista, né? Um pensamento que usa a água como um modelo tecnossanitário, a água como recurso. Então, hoje em dia, nós colhemos os problemas, né? As consequências dessa forma de atuar no espaço que negligenciou. Falar hoje negligenciou é fácil, mas na época era a ideia de progresso, né? O progresso a seus pés. Então, eu acho que hoje nós carregamos esse legado, que não é positivo, e temos todos esses desafios de rediscutir e principalmente trazer para o imaginário das pessoas que os rios existem, né? Que as avenidas não são, que os rios não são avenidas. E a importância nesse processo de fazer com que a pessoa compreenda isso, que não é só esse local, né? Esse local ele tem a ver com o mundo, mas é muito importante que as atuações, que elas aconteçam de fato nos locais. Então eu pensar BH de uma forma geral é interessante, porque nós temos duas grandes bacias que são compostas por grandes ribeirões, né, e pequenos cursos d'água também em abundância em Belo Horizonte. Muitos deles estão ou tampados ou poluídos, então as pessoas acham que não tem rio em Belo Horizonte, né? E na verdade temos e muita água. E aí eu fico me perguntando, já que o Sudeste, Minas Gerais,
o Cerrado é considerado o berço das águas, por que então que temos uma cultura de escassez? Onde que está esse problema? E aí eu penso muito que o problema é de gestão, né? E aí eu fico pensando se a gente consegue trazer uma gestão que pense uma cultura. E uma cultura que seja carregada de valores, de solidariedade, de enxergar a água como algo sagrado, como algo importante, para além de um simples recurso. Claro, claro. Tamara, eu sei que o Ribeirão ele ficou mais na vitrine, depois tem um bloco de carnaval de Belo Horizonte que sai lá, não é? É o Tico-Tico, né? É o Tico-Tico, isso. Não é que ele sai lá. O Tico-Tico, ele acontece em BH, ele não repete locais, né? E como eles são meio também ilegais, e isso é que a gente acha legal, entendeu? Isso é que a gente acha legal. Então, o último evento agora, que foi 2019, nós tivemos a intenção de mostrar para Belo Horizonte que isso que eles falam que BH não tem praia, tem. Tem. Sim. Né? Então nós mostramos 2 vezes, mostramos uma em 2016 e e mostramos agora em 2019. E eu conheci toda a não a causa, você falou muito bem, o sonho de vocês eu conheci por causa do Carnaval de Belo Horizonte, eu acho isso incrível, né? Que foi uma coisa que revolucionou a nossa cidade, né? A gente vai ter inclusive um programa dedicado ao nosso Carnaval. Tati, a gente está encerrando o primeiro bloco, mas você acha, pegando essa lógica que o Itamar aqui participou e falou com a gente, você acha que quanto mais a gente contar essas histórias, falar, mostrar para a população, a gente vai ter uma galera mais voltada responsavelmente para as nossas águas? Ou não é bem por aí, o buraco é mais embaixo? Eu acho que sim, porque exatamente pelo todo o resgate histórico da nossa relação com a própria natureza, de modo geral, e com as águas, a gente invisibiliza elas de um nível que a gente já naturalizou essa relação de não ver, de não saber que ali passava um rio, de não entender que tudo que você consome é feito de água. Então eu acho que comunicar, compartilhar essas informações, e esse é um dos principais desafios da área de águas, que é, às vezes, a gente ficar muito, no discurso até muito elitizado, muito tecnicista, e não conseguir comunicar as informações que são chaves para viabilizar, por exemplo, a participação social, a transformação, para que a gente possa nadar e pescar em tudo quanto é rio da cidade, sabe? 2 coisas que eu aprendi aqui, para a gente fazer um resumão desse primeiro bloco. O primeiro, o problema macro, mas no micro, vale a pena a gente se divertir, que é o que o Itamar falou com a gente. Se a gente se diverte, a gente educa mais rapidamente e espalha mais a palavra. Podemos encerrar esse primeiro bloco dessa forma? Maravilhoso! População de Belo Horizonte, BH das Águas, com 2 super-heroínas e um super-herói da nossa cidade. A gente volta já já. Se você é fotógrafo aqui, dá o toque no Cadu lá no Instagram, @BHInvisível, BH por extenso, porque o nosso Instagram é comandado pelos fotógrafos e fotógrafas da nossa querida, efervescente Belo Horizonte. Já já a gente volta. Segundo bloco de BH Invisível é um projeto dedicado a essa jovem Belo Horizonte, potente e efervescente. Hoje a gente recebe 3 super-heróis que viveram e ainda viverão muito intensamente essa cidade, o Itamar, a Carla e a Tati, 3 especialistas ou 3 sonhadores na Belo Horizonte das Águas. Né? Importante sonhar também. Agora é a hora do bloco que a gente lê uma história que talvez... Bom, eu certamente não vou conhecer, vocês talvez conheçam. Mas antes eu queria provocar o ouvinte de BH Invisível, porque aqui no intervalo a gente estava trocando uma ideia justamente sobre um caso que o Itamar contou aqui pra gente, que eu queria que ele repetisse, que é assim, o céu tá escuro, né, Itamar, e vai cair um pé d'água. O que acontece lá no Onça? As famílias, por exemplo, qualquer família que você conversar com ela lá, ela vai estar preocupada com isso, porque ela sabe que vai encher, ela não tem muito o que fazer. Então, enquanto a gente não conseguir inverter essa discussão, essa aproximação, essa relação de carinho e colocar a vida dessa pessoa como ponto principal, a coisa vai ficar na mesmice, porque o que a gente vê lá fora é que social equilibrado, ambiente equilibrado. Então é isso. E nós não temos ainda, a gente vai muito nessa coisa de querer mudar o mundo e solucionar os trem todo, e a maioria das vezes de forma acadêmica, de forma técnica, e a realidade da vida não é essa, a realidade é outra. Por exemplo, eu estou aqui próximo ao centro, né? Então eu vou voltar.
para lá, onde eu moro. Então, se estiver chovendo, eu vou ver aquelas pessoas que eu conheço lá preocupadas com a casa dela. Não é com a qualidade da água, não. E não tão errada, não. Sim, sim. E isso é que mais me incomoda, porque muitas vezes elas são criticadas, essas pessoas são criticadas de uma forma covarde, de uma forma que não leva isso em consideração, entendeu? Porque eu acho que essa atenção, ela é necessária. Nós estamos virando máquina, nós estamos virando um trem assim que não tem sensibilidade com nada, não, né? Então eu acho que quando você consegue enxergar isso, né? Hoje, você vê, em 2016, 2011, aquela região lá do Baixo Onça não era nem declarada área de emergência, para você ter ideia. Em 2011, está aí, ó, né? Então, a partir disso, declarou-se área de emergência a partir de uma luta do Comupra, do Deixa Onça. Então, agora, hoje, o Comupra pode falar que junto com os parceiros dele e com o papel da prefeitura, também, nós conseguimos retirar 400 famílias da situação de risco, no meio desse cenário todo aí. Itamar, para o ouvinte de BH, ouvinte da Band News FM localizar aonde que você está falando, geograficamente, qual que é essa região de Belo Horizonte que você está falando com tanta propriedade? Cristiano Machado, logo depois do Minas Shop. Eu falo isso de uma forma chique. A gente mora à segunda direita depois do Minas Shop. Entendeu? Simples. Então está a 10 quilômetros do pirulito da Praça 7. Então nós estamos falando de uma coisa que está na metade da entrada do caminho de Venda Nova. Né? E uma região em que Deus, né, colocou lá nesse lugar 3 cachoeiras, 9 praias, 21 corredeiras, que estão lá, desperdiçadas, né, mal cuidadas, esse negócio todo. Tanto que a gente fez uma pergunta, se na época da Copa, essa cachoeira, que está localizada a 10 quilômetros da Praça 7, tivesse limpa, o ponte da Copa tinha sido na Savassi. Maravilhoso. Aí eu vou te provocar uma coisa aqui, acompanhando o Itamar. Qual que é a porcentagem da população de Belo Horizonte que sabe que essa região está na segunda direita depois do Minas Shopping, na Cristiano Machado? Olha, eu acho que é uma porcentagem muito baixa, ainda que eu acredito que ao longo, sei lá, dos últimos 20 anos, eu acho que o Projeto Manuelzão, ele é muito importante nessa disseminação de um pensamento pelas águas. E aí, né, pensando na atuação do Projeto Manuelzão, eu acho que, diferente de outras capitais, Belo Horizonte tem esse reconhecimento devido a esse projeto, que traz, né, busca levar educação, busca dar visibilidade a todos esses rios. Então, ainda que seja uma população, um percentual baixo, eu acho que ainda é um pouco maior por causa desse projeto. Eu tenho essa sensação também. Eu dei uma provocada aqui no nosso ouvinte, mas eu também acho que é um pouco mais alto. Concorda, Tati? É uma lógica, tentar repensar a nossa lógica de ocupação da cidade e a forma como a gente se relaciona com ela. Então, eu acho que com os movimentos culturais que surgem em BH, faz todo sentido levantar essa pauta, sabe, da relação com a água. Boulevard Arruda, seria muito mais legal se a gente fosse pegar sabadão, abrir uma canga ali, deitar, curtir o Arrudas limpo, ficar de boas. E isso toca muito na lógica da periferia, que é o acesso a lazer, sabe, entretenimento. Então, tudo tem que ser pago. Se eu quero me divertir com os meus filhos, eu vou ter que levar num shopping, eu vou ter que pagar em algum lugar. A gente podia sentar. O Parque Municipal fica lotado o fim de semana. Imagina se a galera tivesse uma outra relação com a cidade, pudesse chegar ali, sentar no Boulevard Arrudas, ficar de boa. Prudente de Moraes, era Rio também. Barragem Santa Lúcia, sabe? Imagina passar domingão na barragem, maravilhoso, um calor do caramba, não tem praia nem Belo Horizonte, né? E tal. Então, força a gente, é uma bandeira que a galera tem que levantar, mas que a gente não cai a ficha, porque tá tudo embaixo de concreto, né? Então... Outro dia eu estava numa roda de conversa e aconteceu uma coisa interessante, Tamara. A gente estava com corredores que treinam nas serras de Belo Horizonte e todo mundo falando, porque eu corro em BH, eu estou ali não sei aonde, perto de tal, eu corro em BH. Aí um amigo nosso que é corredor de montanha falou assim, você não corre em BH não, meu amigo. Tudo que você falou aí é Nova Lima, Brumadinho, não sei o quê. Quer correr em BH? Vai lá para o Parque das Águas, vai para o Ribeirão do Onça, Aí ele falou uns 7 lugares, que é onde que é BH mesmo. Aí o resto, tudo que estava na mesa, olhou para ele e falou assim, eu não conhecia isso não. Assim, então você não está correndo em BH, você está correndo ao redor de BH. Tem muito disso, né? É impressionante, a gente não conhece a nossa própria cidade. Nós temos um projeto que é a Ciclo Expedição.
E a cicloexpedição, ela faz justamente isso. É um pessoal da bike que escolhe alguma determinada subbacia e trafega por ela e vai de uma bacia para outra e para em alguns pontos, conta uma história, justamente para discutir mobilidade e rios urbanos, porque são duas coisas também que andam juntas, né? Nós desconsideramos os rios para fazer as avenidas, pensando que a gente vai resolver o problema das inundações. Da mesma forma, nós ampliamos as avenidas, imaginando que nós vamos resolver o problema da mobilidade. Mas, na verdade, a gente só está afrouxando o cinto do obeso, né? Então... Ô, Carla, você falou das cicloexpedições, eu tenho certeza que o nosso Twitter, Stories, está chovendo de pergunta o que se trata disso. Como que a população participa? Tem Twitter, tem... Sempre que nós temos essa edição das cicloexpedições, a gente divulga no site do Projeto Manuelzão, que não é feito só pelo Projeto Manuelzão, né? Os outros coletivos de bike também fazem parte desse processo. BH em Ciclo, deve estar todo mundo lá. BH em Ciclo, todo mundo. E é isso, a gente divulga nas nossas redes sociais. Então é só ficar esperto que sempre que tem edição, ficar aí ligado. está respondido. Quero ler para vocês aqui agora a história invisível de hoje. Vou tirar meu óculos aqui que minha situação tá boa não. Então vamos lá. Quando a região do Curral del Rei foi escolhida para sediar a nova capital de Minas Gerais, suas qualidades climáticas, topográficas e hídricas foram determinantes. A abundância de água da região garantiria o abastecimento e o terreno não necessitaria nenhuma drenagem. Na visão positivista da época, o relevo acidentado e as nascentes, córregos e ribeirões espalhados pelo local eram vistos como questões menores que seriam superadas pelo avanço da civilização. A natureza teria de se submeter ao ser humano, e a coisa era séria. Belo Horizonte está localizada na bacia do Rio São Francisco, nas subbacias dos ribeirões da Onça e do Arrudas, afluentes do Rio das Velhas. Passam na cidade quase 700 quilômetros de cursos de água, com mais de 200 nascentes. Hoje, quase um terço desses cursos estão canalizados, um terço. E esse processo começou cedo. Nas primeiras décadas da capital, os riachos e córregos seguiam seus cursos naturais, mas a falta de saneamento fez com que vários deles se tornassem poluídos, recebendo os dejetos e esgotos da cidade. Na época das chuvas era ainda pior, com várias áreas alagadas e transtornos para os moradores. A solução civilizatória, eu estou falando certo isso? Civilizatória. João, quem escreveu isso aqui queria me dar uma trollada ao vivo. Eu estou ligado, era óbvia, retificar e canalizar os cursos d'água. A planta original da cidade previa apenas uma canalização, a do Ribeirão Arrudas e apenas seu trecho urbano. Vocês sabiam disso? Uma só canalização, não sabia. Na parte interna da Avenida do Contorno. Isso mudou rapidamente e o Arrudas foi retificado e canalizado em grande parte de sua extensão por várias administrações com processos diferentes de revestimento e com diversas larguras para o canal. Nos anos 20, os córregos que corriam pela cidade começaram a ser canalizados. Um dos principais foi o Acabamundo, que nascia na Serra do Curral e descia pelas avenidas Uruguai e Nossa Senhora do Carmo, atravessava as ruas Professor Moraes e Rio Grande do Norte, cruzava a Avenida Afonso Pena, seguia até o Largo da Boa Viagem e desaguava no Ribeirão Arrudas. É isso mesmo, Carla? Ele ainda faz isso, né? Ele ainda existe. Se você chega ali na Ezequiel Dias com o Parque Municipal, você vê o bueiro com água limpa. Os moradores em situação de rua, eles tomam um banho ali, só que a prefeitura recentemente deu um jeito de impedir isso. Imagino. Ó, vamos continuar aqui. A partir dos anos 40, com o crescimento vertiginoso da cidade, optou-se pelo modelo de desenvolvimento urbano norte-americano. Vai vendo. Basicamente, esse modelo incentivava a verticalização e ocultava os cursos d'água da paisagem. Na visão dos governantes, a cobertura dos córregos resolveria rapidamente o problema da poluição e traria um embelezamento da paisagem, alargando as vias para os veículos automotores, ligados até então ao progresso e ao bem-estar. Essa realidade mudou. Hoje sabemos que o respeito ao meio ambiente é fundamental e que precisamos buscar soluções para conviver e não submeter a natureza. Será ainda possível libertar nossos córregos e ribeirões? Foi o que você falou no bloco passado, né? Quer dizer, foi isso que a gente pensava, né? E agora está aí, né? Foi um modelo de cidade, né? Um modelo onde você... Era isso, o homem, né? O ser humano como detentor
e aquela pessoa, aquele ser capaz de conduzir, de dominar a natureza, digamos. Tem fotos de engenheiros assim, parados na frente de uma canalização como se fosse a obra, né, faraônica. Então é uma prática, sim, né, sim, de construção de modelos de cidade, e que reverter isso tudo é o grande desafio. Tati, você que fez seu mestrado fora na Holanda, que aliás a Holanda ela é construída abaixo do nível do mar, né? A Holanda toda está ali. Eu tenho certeza que eles têm uma relação diferente com a água, né? Você consegue apontar assim principais diferenças? Quando eu terminei meu mestrado em 2014, um projeto forte que estava em execução e discussão lá, por exemplo, chamava Room for the River, que era tipo dar espaço para os rios, que basicamente é resgatar todo o processo natural dos cursos de água para poder ampliar o leito dos rios, aprofundar e permitir que o movimento natural, né, do curso das águas pudesse acontecer, revertendo toda essa lógica de canalizar, de fazer trechos, vamos dizer assim, diretos, que disso vem vários problemas, a velocidade da água aumenta, quando dá enchente, aquilo dali vira uma confusão. Então lá já se tinha muito esse movimento de vamos tentar voltar ao que era antes e respeitar como é que é o curso natural das coisas, porque não está dando certo, a gente está tendo mais trechos inundáveis, mais áreas de risco, mas tem toda uma vertente dentro dessa cientista acadêmica, né, na área de águas, dessa relação do homem com a natureza, de, por exemplo, as barragens que eles chamavam dos templos de modernidade, que era o domínio do homem sobre a natureza. Eu consigo fazer essa grande infraestrutura. Quando, se a gente for pensar na lógica de crescimento das cidades, população urbana, cidades cada vez maiores, faria muito mais sentido a gente adotar uma lógica mais descentralizada de gestão de águas, de base mais comunitária, do que continuar a perpetuar esse modelo de fazer grandes infraestruturas de gestão centralizada que vão conectar todo mundo e a gente conseguir pensar soluções de pequena escala que vão ser muito mais viáveis e muito mais eficientes para essa diversidade de problemas que tem aí. Vamos fazer uma brincadeira com o ouvinte de BH Invisível? Vá lá no Twitter agora e responde pra gente o que não é feito de água. O que não tem água numa cidade. Será que existe isso? É óbvio que os componentes químicos isolados, ok, mas assim, o que... Porque cimento precisa d'água. Então os prédios todos... Fala pra galera pesquisar o conceito de pegada hídrica. Pegada hídrica. É um conceito muito bacana que tenta calcular, fazer uma estimativa de qual que é a pegada hídrica em tudo que a gente consome hoje. E daí se faz uma estimativa, por exemplo, esse copo de café, essa xícara de café que você tomou, foram mais ou menos 300 litros de água para ela ser fabricada, que aí a gente considera desde o processo de cultivo do café, transporte, chegar lá na mercearia para você comprar e tudo mais. Então a pegada hídrica é um conceito muito legal para todo mundo parecido com acessar. Carbono zero, a pegada de carbono. Isso. Vem daí a ideia. Daí que vem muito, por exemplo, o movimento de reduzir o consumo de carne, porque um quilo de carne de boi são mais ou menos 15 mil litros de água consumidos, né, para a gente poder comer isso. Então, vem muito dessa lógica. Se eu reduzo o consumo de carne, consequentemente, é menos água que está circulando. Ô, Tati, agora eu nesse entendi sistema. por que eu dei uma de tiozão com a minha filha outro dia. Eu ia jogar a calça jeans que rasgou, aliás, é essa que eu estou usando, rasgou. Ia jogar fora, obviamente. Ela falou, não vai não, porque para fazer uma calça jeans precisa de não sei quantos litros d'água e... Não é 10 mil litros isso é a pegada hídrica. Agora eu entendi, está explicado. É um pedagógico. Exatamente. Que trabalha justamente de forma lúdica. Você consegue compreender e levar para as escolas. E aí te força um consumo mais consciente, sabe? Não tenha dúvida. Você pensar o que tudo vai ter água, gente, não tem como. Seja no processo de produção, seja no cultivo, seja no transporte. Então, como que a gente... Vou comprar menos, porque se eu sei que uma calça jeans são 10 mil litros de água, eu não preciso comprar 3 ou 4 num ano, sabe? Então, como é que eu faço? É uma outra relação com bens de consumo, né? Que bom que a gente está pensando sobre isso e que bom que a gente começou a falar sobre isso, né? Tomar uns tapas na cara é bastante importante. A gente precisa encerrar esse segundo bloco. A gente está falando sobre BH das Águas com a Carla, a Tati e o Itamar, 3 super-heróis da nossa cidade.
dessa queridíssima Belo Horizonte. Segura aí, ouvinte de BH Invisível, que a gente volta já já com o terceiro e último bloco de BH das Águas. De volta com o último bloco de BH Invisível, a minha vontade é encerrar esse bloco lá na praia do Ribeirão do Onça. Mas como a gente não tem teletransporte ainda, estamos aqui na Casa Sapucaí, que nos acolheu de uma forma magnífica para essa quinta temporada, que está muito legal, porque a gente está falando das coisas que nos dão orgulho na nossa querida Belo Horizonte, e as águas, as nossas águas, com certeza, dão muito orgulho. Esse é o bloco que vocês estão eleitos prefeitos da nossa cidade. Não tem como fugir dessa empreitada aí. Então temos aqui prefeito Itamar e as primeiras prefeitas mulheres de Belo Horizonte, prefeita Carla e prefeita Tati. Prefeita Tati, eu quero começar com você. Coloque seu coração nos próximos 4 anos do seu projeto de governo. Olha, eu acho que em 4 anos não vai dar para acontecer. Tá bem político. Mas eu tentaria estimular essa cultura de tentar pensar soluções mais descentralizadas e de base comunitária para problemas de água e saneamento. Seja no nível do Ribeiro de Abreu, do Ribeirão da Onça, do... Gente, esqueci como é que é o do Acabamundo, por exemplo. Mas porque isso eu vejo que vai ser uma forma da gente levar o problema para o âmbito mais próximo, sabe, da população. E daí a gente tentar conseguir resgatar essa relação diferente com o espaço e talvez estimular um maior engajamento da sociedade em fazer essa transformação local. É porque eu quero conseguir mergulhar na aguinha, no córregozinho que passa aqui no quintal da minha casa, é porque eu quero levar meus filhos para passear no domingo naquele córrego ali, é porque eu quero ocupar a barragem Santa Lúcia no domingão com meu cachorro e com minha bicicleta. Então a gente talvez implementar, começar a trazer essa cultura, essa discussão de pensar no âmbito local soluções de menor escala para esses problemas mais específicos e disseminar de forma mais acessível informações sobre gestão das águas. Quais são os canais de participar? Uma das coisas mais difíceis de se entender é a estrutura de governança. Comitê de Bacia Hidrográfica, Conselho Nacional, legislação, é uma estrutura hierárquica tão complexa. Como é que a gente faz isso numa linguagem acessível para as pessoas entenderem? Se eu quero mudar isso daqui, onde que eu vou? Qual porta que eu bato? Eu mando e-mail para quem? Eu protesto onde, sabe? A gente tem nem noção de como que a gente participa na gestão das águas, entende? Então, comunicar isso de uma forma acessível assim, para a galera conseguir participar dos processos, eu acho que é essencial. Prefeito da transparência das águas. Total. Gente. O slogan é esse, hein? Tá eleito ou não aqui, nadar pessoal? Nadar na Ruda. Tá eleita, né? Tá eleita, como é que é? Nadar e pescar na Rudas, né? Esse é um bom mote. Prefeito Itamar, agora é a tua vez. O que teu coração diz para a cidade que você escolheu viver? Olha, eu acho que a dificuldade está na relação, sabe? A dificuldade está nesse mundo tão perfeito que a gente está querendo criar, né? Então, eu não vejo as escolas com uma obrigação por parte da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Estadual da Educação, que os obrigasse a discutir o curso d'água mais próximo a ele, que é o que tem relação. Se for uma lagoa, é uma lagoa, se for uma nascente, é uma nascente, se for um ribeirão, é um ribeirão, mas há necessidade de se fazer isso de forma colocada, porque é problema. Ninguém tem dúvida com relação a isso. Outra coisa, o que a Tati falou, dessa autonomia para a comunidade fazer a gerência dela mesma. Que o MUPA está propondo é um novo tipo de cidadão. Sabe esse cidadão que está aí hoje aí esperando que o governo faça tudo para ele? Porra, isso trouxe a gente daqui, trouxe aí. Então não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte, se eu posso plantar uma árvore lá na frente da minha casa, por que eu tenho que esperar alguém da prefeitura ir lá fazer o buraco e plantar a árvore? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso varrer a frente da minha casa? Por que tem que pagar uma pessoa para fazer isso? Entendeu? E isso meu pai me ensinou, falou assim, ó, se você não limpar o lugar que você passa, você vai passar em cima do mato, você vai ter bicho que vai te pegar. Então são coisas que a Tati falou no momento, que é lá o antigo, lá, ó. Uhum. O que a gente acha que é o novo, não. O segredo está em retornar ao que era, o equilíbrio estava lá, ó.
e nós nos afastamos dele. Essa liberdade para o cidadão fazer essa gestão, para o cidadão poder fazer esses exercícios e com a possibilidade de acertar e de errar também. Somos humanos, a gente não pode esquecer disso, entendeu? Hoje está um trem muito, eu já falei disso aqui, está muito chato viver, está muito assim, tem que ser assim, tem que ser assado, não sei se é assim, né? Hoje, na hora que eu estava vindo para cá de Uber, eu fiquei muito feliz, passei na beira do rio, os sapos começaram a fazer barulho de novo, não tinha isso lá. Maravilhoso. Então está tendo uma melhora, né? Com pouco está feito. Agora, como prefeito também, para finalizar, eu compraria uma briga assim, de pau com a Copasa. E que eu acho que todo cidadão de BH deveria fazer. Porque nós pagamos para eles coletar, interceptar e tratar nosso esgoto. Eles não fazem isso. Os rios estão aí para mostrar. Então, falta essa coragem também do cidadão cobrar. Porque se ele paga, então ele está sendo lesado. Nós estamos sendo lesados, né? Quando você fez a pergunta assim, o que o onça hoje faz de tratamento? Não está nem no segundo nível. Não, aí não dá. Entendeu? Então isso vai melhorar quando? Nunca, né? Então a ideia é exatamente isso, por exemplo. Se é responsabilidade da Copasa e nós pagamos, que ela faça aquilo que ela tem que fazer. Essa coisa da canalização, né? Ontem mesmo aconteceu isso. Ontem foi barato. Eu tenho o grato prazer de ver isso no Ribeiro de Abreu, né? Inundou todos os rios canalizados. O onça lá no caso não inundou, não. Não inundou, não. Não inundou, não. Inundou assim, ó. Inundou, aí não precisou tirar a família, porque as famílias não estão mais lá. Não precisou dar cesta básica, as famílias não estão mais lá. Esperou a água baixar, toda a água do rio baixa, e aí passou. Pronto. Simples assim. Eu falo muito isso assim, o segredo do onça é devolver para o onça o espaço que é do onça. Exato. E nós vamos lá e tomamos. Prefeito, a gente poderia expandir isso um pouco mais. O segredo da natureza é devolver para a natureza o espaço da o que é natureza. dela, né? e respeitá-la. Né? Assim como a gente se respeita. E te dá essa oportunidade de ser humano. Humano não é perfeito. Quem está querendo ser perfeito aí está perdendo tempo. Entendeu? Humano é isso que a gente é, cada um do jeito. Prefeito Itamar, nessa altura do campeonato, o ouvinte de BH Invisível que não quer ser seu amigo, não está escutando esse programa, só tem essa hipótese. É porque ele não está escutando esse programa. Aí ele não vai ser seu amigo, porque todo mundo está querendo ser seu amigo. Vão baixar lá no Ribeiro para ser seu melhor amigo. Prefeita Carla, agora a palavra está com você. Expanda seu coração aqui nesse programa. Bom, se eu fosse prefeita de Belo Você Horizonte, é prefeita, eu sou Carla. prefeita. Você é prefeita de Belo Primeira Horizonte. coisa, eu ia convidar a Tati e Itamar para ser meus assessores. E eu acho que a ideia principal seria estimular a potencialidade de Belo Horizonte, né? A nossa cidade, ela está aqui, foi construída aqui devido a essa potencialidade hídrica. Então, eu ia ter como missão, nesses próximos 4 anos, de dar visibilidade a isso através do estímulo de políticas públicas, de levar para as escolas essa discussão, de pressionar a Copasa, as mineradoras, né? De fazer com que essa conversa, que ela se torne cotidiana nos botecos, né? Na hora da novela, que a gente fale disso de uma forma natural. E quando a gente falar que existe rio em Belo Horizonte, que as pessoas ficam assim, mas aonde? Né? Então, era dar essa visibilidade, tratar os problemas da forma como eles merecem ser tratados, de forma complexa, porque realmente não é fácil, né? Você deixar um rio em leito natural, mas poluído, né? Cheio de esgoto, cheio de rato, né? Esse tipo de coisa, também não é interessante. Sim. Então, como que você pode fazer, né, para trazer uma cidade mais harmônica com os rios, onde as pessoas se identifiquem e partem a partir, né, do próprio local, o que elas podem fazer? Então, trabalhar com o rio que tem perto da sua casa, eu acho que seria uma das primeiras medidas, decreto implementado em Belo Horizonte. Eu acho que vocês três chegaram numa conclusão aqui maravilhosa para esse terceiro bloco, preocupar com os rios que estão perto, né, da tua casa, da tua escola. Isso é genial. Não adianta a gente falar do rio Amazonas, sim, se a gente não relacionar com o córrego que está atrás da escola. Conhecer os desafios da cidade. Por exemplo, teve um projeto do Favela, que era o Favela Resiliente, que ele tratava a questão ambiental um pouco mais clara na formação dos empreendedores.
E aí a gente fez um rolezinho na ET Arrudas, que é a estação de tratamento de esgoto, com exatamente nessa perspectiva de eu vou pensar um negócio, qual que é o impacto ambiental do meu negócio, como que ele conecta com desafios da cidade para a cidade ser resiliente. E aí foi muito legal. Primeiro que ninguém sabia o que era uma ET, onde é que a água que sai da sua descarga, como é que esse tanto de água desse tanto de descarga junta vai para onde, o que acontece com ela. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse esforço de transformação local, mas entender como é que todos esses pontinhos se conectam na construção da cidade, porque aí o desafio da gestão está nisso, né, da gente equilibrar o que acontece aqui na porta de casa com 2, 3 milhões de pessoas morando em BH, assim. Então, conhecer, ter acesso a essas informações é essencial, porque todo mundo, por exemplo, desse rolezinho saiu de lá chocado, sabe? Você dá descarga na sua casa, você não vai pensar para onde isso vai. Imagino. Aí você consegue conectar. Imagina como é que é gerenciar aquilo tudo. E a gente é super privilegiado, né? Sim. A gente fez trabalho em Belém, por exemplo, em Pará. Chove todo dia, 5 horas da tarde, todo mundo anda no esgoto. E é naturalizado isso. A gente tem rede, pelo menos, sabe? Então, o que a gente faz com esses privilégios também e acesso à água e saneamento, né? Sem dúvida. E eu acho importante também, na cidade, pensar em outros locais. Por exemplo, a gente gasta uma energia e dinheiro para tratar a Pampulha. Se a gente não tratar os 40 córregos que desaguam na Pampulha, não vai adiantar. Então, tirar um foco, né? A Pampulha é o patrimônio da humanidade em Belo Horizonte. Eu mudaria esse patrimônio para as nascentes urbanas. Você falou que temos 200? Não, nós cadastramos lá Vilarinho e Onça, Vilarinho, Ribeirão e Isidora, mais de 600 nascentes. Isso é que nós conseguimos, porque tem muito mais por aí. Essa perspectiva que você, aliás, fazendo aqui um resumo do que já rolou no BH Invisível nessas 5 temporadas, o que a gente mais aprende aqui, a equipe de pauta, eu, todos os profissionais da Band News e os nossos ouvintes, são essas perspectivas que vocês trazem para os problemas, sabe? A gente está viciado, Itamar, e aí eu concordo com você, a gente está viciado em fórmulas, em coisinhas que, sabe, você que está ali muda um pouquinho a perspectiva e o mundo abre, né? Você fala, nossa, dá para fazer isso, Outro né? dia, Eduardo Costa falou um negócio disso aí, que matou a pau. Ele falou assim, o que muda na sua vida saber que X mais Y é igual a Z? O que muda? Entendeu? Então, assim, a gente está muito nessa coisa. E temos que aprender o seguinte, quem está no poder é um ser humano igual a você, igual o ouvinte, igual qualquer um de nós aqui. Que tem raiva, que levanta alegre, que se deu bem com a mulher, que briga com a mulher, então igualzinho você. Então tá. E tem as fugas. Nós não temos, quando a gente está passando apertado assim, um jeito de fugir, eu vou ali escutar uma música, eu vou pro boteco. Né? O que o Comupa vem exercitando? Cercar essas rotas de fuga, mas sem ser agressivo. Né? O Ramon viu isso lá, quem prende as galinhas lá da fazenda lá é eu. Qual que é a minha condição de correr atrás da galinha? Nenhuma. Aí eu deixo elas entrar. Eu sei que elas vão lá, eu abro o portão, elas vão lá. Se eu quiser, não quero que você entre agora não, eu vou lá e fecho o portão. Então a mesma coisa eu acho que o governo, o órgão público. Você quer ver a questão da Copasa? Né? E eu estou falando, e a Copasa é parceira do Comupra. Né? O local que o Ramon conheceu é uma fazenda que é a sede do Comupra. Se você está falando, você tem certeza que o debate lá é em alto nível. Você leva os problemas, tem que ser em alto nível, né? Tem que ser. E agora, tem que ser sem limite. Não existe no Brasil uma deficiência do consumo de peixe, de carne de peixe, principalmente em Minas Gerais. No litoral, nem tanto. Né? Depois do óleo lá tem. Né? Mas aqui existe essa necessidade. Na estação de tratamento de esgoto do Arrudas, a água do esgoto lá, ela passa num aquário com peixes da bacia do Rio das Velhas. Então, esses peixes é que sinalizam se a água está boa ou não. Porque o primeiro bichinho que morre na água quando dá problema é o peixe. Tá. Se a ET Onça tem um espaço lá sobrando, mas um grande espaço. Então, por que não pode ser construído tanques de criação de peixe, né? E aí esses peixes seriam doados para as escolas, melhoraria a alimentação das escolas e obrigaria a Copasa a fazer controle dessa qualidade de água sem falar nada com ela. E você vai lá assim, ó, eu estou sendo bonzinho com você, eu estou agregando um produto ao seu produto, que é a água, viu? Eu estou te dando a oportunidade de você gerar peixe aí para você alimentar o pessoal lá, para você sair bem na foto.
Entendeu? Então a ideia muito é essa, de provocar essas coisas, de armar uns negócios para eles entrando. Outra coisa que a Carla falou, nós estamos fazendo um parque, isso é real. Pequenininho, humilde, aquele negócio todo, só tem um campinho, uma horta, uma água-floresta, uma gangorra, né? Esse negócio é pequenininho. Aí tá, qual que é o prefeito daqui para frente? Vamos supor que a gente implanta esse parque, que agora é Parque Ciliar do Onça. Então eu estou muito preocupado só no plantio de árvore. Tá? Então você implanta esse parque. Qual o prefeito que vai conseguir segurar a pressão pública falando assim, você implantou um parque com rio poluído lá dentro? Uhum. Então ele não vai ter que responder nem para o Comupra, não. Sim. Nem para o Ribeiro de Abreu, não. Ele vai ter que responder para a população de Belo Horizonte. Sim. Então, assim, nós estamos nos especializando muito nisso, sabe? Porque o que a gente vê, igual a Tatiana, foi lá fora. O que eles enxergam lá fora do Brasil melhor estatuto da criança e do adolescente, brasileiro. Melhor sistema de saúde, brasileiro. Melhor leis ambientais, brasileiro. Então, o segredo não é fazer lei mais, não. É fazer cumprir lei. Isso aí. Essa que é a ideia. E fazer cumprir lei, nós não estamos na época da informação. Então, nós podemos receber informação, trabalhar ela aqui e voltar para isso mesmo. Fala aqui, ó, vocês mesmos que escreveram isso aqui, ó. Vocês falaram que tem que ser assim. Então, é isso. Eu vejo isso quando você coloca, quando a gente faz essa... nos próximos 24 meses, vão ser retiradas da margem do Onça, em situação de risco, 2.000 famílias. Quando você faz isso, sem pegar em arma, sem queimar ônibus, sem botar fogo no pneu, isso é revolução. Só que tem revolução, tem diversos tipos. Tem gente que gosta para a rua. Não sei se é isso, não. Eu penso a revolução de outra forma. Entendeu? Eu penso a revolução de ver as pessoas lá felizes. Eu penso na revolução desse jeito. Sem precisar de ter cargo, sem precisar de me preocupar com isso, nada disso. Por exemplo, hoje, e eu Itamar, você é um anarquista, Itamar. Já estou começando a entender aqui a tua onda. Já está entendido, prefeito. Eu nem te chamo mais de prefeito agora. No máximo um coordenador, um mentor da rapaziada. Mas é essa que, por exemplo, eu agora, trabalhando dessa forma, aprendendo desse jeito, me dando o direito de acertar e de errar, sem precisar dos outros me autorizar para isso. Então, se eu quiser comer peixe, agora na minha janta, eu chego lá em casa e peço que eu crio peixe na minha casa, que eu cuido do nascente. Maravilhoso. E isso não sou privilegiado, um ser de outro planeta, não. Isso está aqui. Em Belo Horizonte. Lá na minha casa, é só cuidar, gente. Maravilhoso. É só cuidar. Aí a gente cuida do nascente, não pode chegar nela, não pode pôr o pé nela, não pode nada. Você planta a grama, põe uma plaquinha, não pise na grama. Olha o mundo doido. Olha que tem mais. Carla, considerações finais, que a gente já estourou o tempo, mas eu quero te escutar. Considerações finais, o que você deixa de recado para BH? Eu falo para BH que nós temos uma grande abundância de rios, de cursos d'água, de ribeirões, que são muito potentes, que são muito bonitos e que precisam ser reconhecidos como uma possibilidade de harmonia entre o urbano e os rios da cidade. Maravilhoso. Tati, considerações finais, querida. Vou resgatar o clichê que o seu corpo é feito de água, então cuidar de água é cuidar do próprio corpo, é cuidar da alma, da sua relação com a cidade. Olha para si, olha para o mundo que vai dar tudo certo. Mais um programa histórico de BH Invisível, que tem produção de pauta de Patrícia Brandão, Carol Mendonça, Ramon Moreira, Denise Santos, Cadu Passos, Fred Garzon, Gabriela Matos, Mônica Butini, João Vitor Rocha, Nathalie Matos e centenas de pessoas espalhadas por BH. Nosso Instagram é cuidadosamente tocado por fotógrafos e fotógrafas da nossa cidade. A produção audiovisual das Supersônicas Renca Produções, técnico de som, o incrível e diagonal Gleidson Mendes, operação de estúdio Diego Olímpio, direção de jornalismo, o nosso grisalho, o nosso corredor Ike Dielovic, direção geral Bernardo Teles, realização BH Invisível e Band News FM, patrocínio queridíssimos da ABC da Construção, e essa temporada teve o apoio para a realização da UP Café, Cervejaria Capa Preta, Tradicional Limonada, Jovens Baristas. Só cresce essa ficha técnica do final, a gente vai ter que ter um bloco só para falar ela, sabe, Tati? Pelo amor de Deus. Estudo avançado na Casa Sapucaí, eu sou Gustavo Ziller, a gente se encontra aqui nas ondas da Band News, nas nossas redes sociais, especialmente pelos ribeirões e rios de Belo Horizonte. Quando o céu já escureceu, atento ao tempo
que acarreta cedo ou tarde a luz no breu. Em passos tortos e truncados, maltrapilhos meus irmãos. De pés descalços, de cuidado, ávidos da contramão. Peguemos